Olá, comunidade, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Fialho e este é o Apegados Podcast, um lugar de informação, acolhimento, não julgamento, um lugar seguro para a sua família. Se este é o seu primeiro episódio, sejam muito bem-vindos. E se você já faz parte da família, é muito bom ter você aqui de volta. Por falar em quem já faz parte da família e volta aqui por questões pessoais, profissionais, mas está aqui comigo a cada 2 semanas ou quando lançamos o Cantinho do Pensamento, escuta o Apegados sempre que possível. Eu quero pedir que você considere apoiar a criação dos episódios futuros do Apegados e mantermos no ar através do apoia.se/apegados. Eu agradeço muito a colaboração de todos vocês. Nós temos alguns colaboradores e eu estou aqui para dizer o meu muito obrigada antes de começarmos esse episódio. Isso faz toda a diferença, gente, toda a diferença. Cada episódio que vocês mandam, que vocês compartilham, que vocês movimentam, tudo isso faz muita diferença para a expansão da nossa mensagem de afeto, de cuidado, de informação. Então, desde já, o meu muito obrigada de coração. Aqui em DC, nós estamos começando a entrar no inverno. Eu estou gravando esse episódio em novembro. Talvez ele vá ao ar só em dezembro ou em janeiro. Então, nós vamos estar bem dentro mesmo do inverno. O inverno é sempre difícil para mim. Como uma boa brasileira, é difícil ter que lidar com o frio e o escuro. Dias e dias, meses, né? Assim, parece que o nosso humor fica aí um pouco instável, nós ficamos mais para dentro. E é interessante perceber o quanto que o tempo, as estações do ano refletem no nosso humor e na maneira como nós organizamos a nossa família, né? Então, o inverno aqui é um momento onde, inevitavelmente, a gente passa mais tempo juntinhos, dentro, né? Assim, para dentro. E isso faz com que o mesmo movimento inconsciente aconteça, né? Assim, de autoavaliação do que é que eu espero para o próximo ano, né? Vamos ver o que é que precisa ser olhado aqui dentro. E dentro desse vamos ver o que é que precisa ser olhado, esse ano eu comentei com vocês no meu Instagram e aqui também no Apegados um desafio que nós estávamos passando com o diagnóstico da Sofia, da minha filha, de mutismo seletivo, né? Que é um transtorno de ansiedade e que eu não vou me adentrar nele agora, porque nós temos um episódio aqui no Apegados dedicado a esse tema. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse transtorno, vai lá e bota mutismo seletivo no Apegados e você pode ouvir. O episódio é maravilhoso, já recebi vários feedbacks de vocês, de pessoas agradecendo pela mensagem, porque conseguiram identificar isso nas suas crianças e procurar tratamento. Então, assim, se você tem mais curiosidade, se você quer entender mais sobre esse transtorno, vai lá. Mas, enfim, voltando para minha conversa, né? Nós descobrimos isso e foi um susto, né? Assim, foi um baque. Na verdade, eu comecei a perceber umas mudanças no comportamento da minha filha, fiquei um pouco mais atenta, e aí, quando caiu a ficha de que era mutismo seletivo, o meu botão de alerta foi ativado, assim, e que de um nível que em 78 horas eu devorei todo o conteúdo que existe sobre o assunto. Baixei artigos, eu li livros, elaborei todo um plano de ação por escrito, entrei em contato com adultos que fazem parte, né, do dia a dia dela para explicar estratégias, porque o mutismo seletivo ele engloba muito a comunidade. Falei com eles de como a gente iria agir nos próximos dias, enfim, gente, tudo isso para dizer que eu dei uma pirada legal, né? E o meu modo perfeccionista foi ativado com tudo. Estava estudando até 2 horas da manhã, o que não é o meu feitio, né? Porque eu não gosto de consumir conteúdo intelectual depois das 7 da noite. Eu preciso de uma pausa. Mas até que depois de uns dias eu me percebi sendo uma mãe que eu não gosto de ser, né? Que é a mãe técnica, a mãe perfeccionista, que acha que pode dar conta de tudo, que
tem que dar conta de tudo. Tudo isso crenças na minha cabeça, né? A mãe perfeita que nunca erra e que dá conta de todos esses aspectos psicológicos ao mesmo tempo que dá conta da casa, do trabalho, né? Vocês entenderam aí, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre a cilada que é o perfeccionismo. O perfeccionismo é uma condição que eu acredito, né, que 99,4% das pessoas que estão aqui me ouvindo, que estão ouvindo esse episódio, sofrem. Em algum momento ou outro, né? Em algum setor ou outro. E se você que está ouvindo é mãe, as chances de você ter se colocado nessa mesma cilada do perfeccionismo aumenta para 99,9%. E, gente, eu não estou tirando esse dado quantitativo de pesquisa nenhuma, tá? Isso são apenas dados criados por mim agorinha mesmo, a título de entretenimento e para fazer um drama especial também, né? Me deixem quieto. Ou talvez isso seja apenas um dos mecanismos de defesa aí que eu tenho para mostrar que eu não estou sozinha nessa e assim me fazer sentir melhor. Você decide qual que você quer acreditar. Lembra aquele programa antigo da Globo, Você Decide? Pois pronto, vocês decidem. Não, mas assim, papo sério agora, tá? Existem mesmo pesquisas mostrando o aumento considerável do perfeccionismo nos últimos anos. E uma das razões pelas quais eu quero trazer esse tema para cá é porque isso afeta diretamente a maneira como nós parentamos. Isso afeta diretamente o nosso bem-estar. Estudos sobre o perfeccionismo começaram aí por volta dos anos 40, né, onde uma médica avaliou o fenômeno através de suas pacientes mulheres, tentando se encaixar com os padrões sociais esperados na época. Desde então, os dados científicos mostram que o perfeccionismo social, ou seja, o que eu acredito que o outro espera de mim, né, esse é um modelo de perfeccionismo, que é um perfeccionismo social, ele tem preocupado os estudiosos pelo seu aumento exponencial desde o final dos anos 80, ou seja, nós millennials. Em 2018, a Escola de Negócios da Harvard, ou Harvard Business School, publicou um artigo intitulado O Perfeccionismo está aumentando e isso não é uma boa notícia. Esse artigo mostra que há evidências crescentes de que o aumento dos problemas de saúde mental dos jovens, especialmente tratando-se de depressão e ansiedade, podem ser resultados de padrões excessivos que eles mantêm para si próprios e da dura autopunição que rotineiramente praticam. Ideais que se manifestam em expectativas irreais de desempenho acadêmico e profissional, como devem ser e o que devem possuir. Aqui no Apegados, eu também tenho um episódio falando sobre o livro A Sociedade do Cansaço, que foi uma conversa maravilhosa com a psicóloga Maria Camila Moura, onde nós falamos também sobre os fenômenos, né? Assim, sobre esse fenômeno crescente de alta performance, que o tempo todo nós temos a ideia de que nós precisamos estar performando em um nível absurdo e o quanto que isso reverbera para nossa família, para os nossos filhos, inclusive crianças mostrando sinais hoje de burnout. Então, assim, esse assunto, ele é muito sério, tá bom? Autores acreditam que esse fenômeno está acontecendo por alguns fatores principais. Número 1, as redes sociais, onde tudo é perfeito e extraordinário. Número 2, as escolas se tornaram muito mais competitivas. Crianças, isso é um dado real de uma conversa que eu tive mês passado, numa roda de conversas com os pais. E é claro que você precisa considerar o ambiente onde você está inserido. Eu moro em Washington, D.C. Washington, D.C. é a capital dos Estados Unidos. É uma cidade altamente competitiva em termos de trabalho, porque aqui existem trabalhos extremamente altos, assim, bem remunerados, né? Então, é uma sociedade, um contexto altamente internacional, aonde as pessoas que estão aqui
a maioria delas que você encontra, elas são de alta performance. Não é um espaço para todos, digamos assim, né? Um espaço realmente bem competitivo. Dentro dessa roda de conversa, eu ouvi de uma mãe ela falar a seguinte frase: hoje em dia, falar 3 línguas já não é mais suficiente. Por isso que a minha filha agora está indo para uma escola francês, porque ela precisa ter uma vantagem no mercado. E aí eu fiquei com aquilo para mim, né? Na minha época crescendo, o grande foco era o inglês, claro. Eu morava no Brasil, então o grande foco era no inglês. Olha, você precisa aprender inglês, você precisa aprender inglês. Você ter de falar 2 línguas é um superpoder. E aí eu cresci com essa ideia de falar 2 línguas, falar 2 línguas. E realmente abriram portas para mim, né? Foi um motivo pelo qual eu mudei para os Estados Unidos, foi por conta de um mestrado que eu só consegui porque eu falava inglês. E aí, hoje, já não basta ter uma segunda língua, já não basta ter uma terceira língua. As pessoas estão com a ideia de que as crianças, tão cedo quanto 5 anos, que é a idade da minha filha, precisam estar falando de 3 para cima línguas, né? E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, nossa, a sociedade da performance, a sociedade realmente é real, né? Assim, não que eu precise de evidências mais concretas, porque eu sinto na minha pele, mas é muito real. Essa é uma segunda razão, né? Que as escolas elas também se tornaram muito mais competitivas e a pressão em cima das crianças aumentou muito mais. Terceiro é o mercado de trabalho, que também é muito mais competitivo e está funilando cada vez mais. Depois vem esportes. Essa cultura do esporte ela também se tornou muito mais competitiva e de que você precisa ter uma performance incrível. E aí aumentam as expectativas e cobranças parentais por conta disso. Também preciso relatar para vocês que no Apegados nós temos um episódio do Cantinho do Pensamento falando sobre a parentalidade intensiva, né? Alguns episódios aqui que tem link com o que nós vamos falar hoje. E aí vale ressaltar, gente, que a gênese do perfeccionismo ela é ampla e comporta aspectos como genética, estilo parental, contexto social, o capitalismo e etc, né? Inclusive, a premissa do capitalismo é essa, é de que vamos criar uma falta, pontuar essa falta na vida das pessoas para que elas sintam que precisam comprar o nosso produto para então suprir essa falta e se tornar completo. Perfeito, né? E esse ciclo ele nunca se acaba, porque existem produtos diversos em vários setores e os produtos eles quebram com facilidade, apesar de que a tecnologia está muito mais avançada. Enfim, vocês entenderam. Eu não sou contra o capitalismo, tá, gente? Mas é algo que nós precisamos pontuar e levar em consideração, que faz parte do inconsciente coletivo. Mas voltando para atingir a perfeição ela é uma meta inalcançável. Aqueles que se preocupam com isso, inevitavelmente, se preparam para o fracasso. Pessoas perfeccionistas, elas ficam obcecadas em obter a validação dos outros e em demonstrar o seu valor por meio de um desempenho impecável. E aí elas se levam a completa exaustão. Porque talvez essa tenha sido a forma com que ela aprendeu que tinha valor e era digna de amor na infância. E essa foi a mensagem passada pelos pais, né? Então, pessoas perfeccionistas, elas ruminam cronicamente sobre suas imperfeições quando erram, por exemplo. Pensam sobre o que poderiam ou deveriam ter feito e experimentam considerável ansiedade e até mesmo vergonha e culpa por suas inadequações. Ou, no caso da nossa comunidade, isso também pode acontecer por vergonha dos nossos filhos, que isso também reverbera em nós. Quando os nossos filhos cometem um erro, quando os nossos filhos são, entre aspas, imperfeitos, nós consideramos isso como parte de nós e ruminamos, né? E pensamos, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? E aí é claro que isso vai afetar o nosso parental.
É claro que isso vai afetar o nosso bem-estar e o bem-estar da nossa família. Eu quero dar uma pausa aqui para definir o perfeccionismo, né, para vocês. A palavra perfeccionismo, ela tem as raízes do latim, da palavra perfectio, que significa perfeição. O termo perfeccionismo geralmente se refere a uma tendência ou inclinação para alcançar padrões extremamente altos ou buscar a perfeição em várias áreas da vida. A ideia por trás do perfeccionismo é a busca implacável pela excelência ou pelo ideal, muitas vezes acompanhada por uma autoexigência muito alta e uma aversão ao erro ou imperfeição. Atenção para o ideal, certo? E lembrando que o ideal é sempre inalcançável. O real, em contrapartida, é absolutamente possível. Eu gosto muito da definição que a Brené Brown faz de perfeccionismo, né? Ela descreve o perfeccionismo como uma busca incessante pela perfeição, uma tentativa de evitar o julgamento dos outros e de nós mesmos. E ela argumenta que o perfeccionismo ele não é o mesmo que a busca saudável pela excelência. E eu acho isso perfeito, né, a gente pontuar. O perfeccionismo não é o mesmo que a busca saudável pela excelência, mas sim uma forma autocrítica prejudicial que nos impede de sermos autênticos e de nos conectarmos verdadeiramente com os outros. Ela destaca que o perfeccionismo está enraizado no medo de sermos inadequados ou não sermos dignos de amor e aceitação. O perfeccionismo é um sistema de crenças, né, autodestrutivo e viciante que alimenta este pensamento primário. Se eu parecer perfeito e fizer tudo perfeitamente, posso evitar ou minimizar os dolorosos sentimentos de culpa, julgamento e vergonha de não ser perfeito. E no fundo, todos nós sabemos que somos imperfeitos. O perfeccionismo, ele é uma meta inatingível, como eu falei anteriormente, né, gente? É mais uma questão de percepção do que de motivação interna. E não há como controlar a percepção. Não importa quanto tempo e energia sejam gastados tentando. É importante falar que o perfeccionismo não é buscar a excelência. Não se trata de conquistas e crescimentos saudáveis. O perfeccionismo é um movimento defensivo, é um mecanismo de defesa, certo? Não é a autoproteção que pensamos que é. É um escudo de 20 toneladas que carregamos pensando que nos protegerá, quando na verdade é o que realmente nos impede de sermos realmente vistos. O perfeccionismo não é a chave para o sucesso. Na verdade, pesquisas mostram que o perfeccionismo prejudica as realizações e está correlacionado com depressão, ansiedade e problemas com vícios. Brené fala que o perfeccionismo não é uma forma de evitar a vergonha, mas sim uma função da vergonha. Porque eu tenho tanta vergonha de quem eu sou, talvez aí dos meus pensamentos, né, de toda essa crença que eu tenho do meu interior, eu preciso mostrar ao exterior que eu não sou assim. E aí eu crio essa persona que é perfeita, que não pode errar, que faz tudo de acordo com o esperado. Thomas Curran, da Universidade de Londres, estudioso e expert mundial sobre o perfeccionismo, diz que não é uma questão de ser ou não ser perfeccionista. Ele fala que todos nós, se olharmos no espelho, vamos encontrar elementos do perfeccionismo em algum lugar em nós. Nos encontraremos em algum lugar do espectro, né? A questão é que o perfeccionismo não se apresenta da mesma forma para todo mundo. E de acordo com ele, o perfeccionismo pode ser dividido em 3 grandes dimensões. A primeira, que são padrões pessoais elevados. Essa dimensão se refere à tendência de estabelecer padrões extremamente altos para si. Indivíduos com essa característica possuem expectativas extremamente rigorosas sobre o seu desempenho e qualidade do trabalho. Eles podem se sentir insatisfeitos,
mesmo quando alcançam os seus objetivos, pois sempre acreditam que poderiam ter feito melhor. E podemos desenvolver isso com os outros também. E aí é que tá, né? Com os nossos filhos também. Nunca é suficiente. Você recebe um 10, não fez mais do que sua obrigação. Sempre pode melhorar. Quem aí cresceu ouvindo isso, né, gente? Quem aí cresceu ouvindo dos pais uma cobrança extraordinária e que parecia que nada do que você fizesse era suficiente, era bom, né? Porque sempre podia melhorar. Isso reverbera em vocês de alguma forma? Se sim, provavelmente a pessoa que te falava isso também tinha ou tem um autocrítico interno muito rígido. A segunda grande dimensão que ele traz do perfeccionismo é uma preocupação excessiva com erros. Essa dimensão se caracteriza pelo medo intenso de cometer erros. Indivíduos com essa característica se preocupam excessivamente com a possibilidade de falhar e tomam medidas extremas para evitá-las. Eles podem procrastinar tarefas, evitar desafios e até mesmo sabotar os seus próprios esforços por medo de não alcançar a perfeição. Eu não posso falar para vocês quantas vezes eu já ouvi isso em consultório, de mulheres, de homens, de adolescentes e até mesmo sinais disso em crianças. Gente, incontáveis vezes esse tema aparece. De uma incapacidade, uma intolerância com o erro tão grande que paralisa, né? Então, eu evito, eu me saboto para não fazer aquilo, eu procrastino para não fazer, porque se eu fizer, eu sei que vai acontecer algum erro, então eu nem tento, porque nem tentar é uma forma segura de evitar falhas, porque eu só posso fazer se for perfeito. E isso também fala muito das crenças que nós precisamos estabelecer desde a infância em relação aos discursos que nós ouvimos dos nossos pais, né? Atrelado aí um pouco com o que eu falei anteriormente, quando a criança erra, muitas crianças eram severamente punidas quando erravam, quando cometiam erros naturais do processo de desenvolvimento, naturais do processo de aprendizado. Mas elas eram severamente, brutalmente punidas por isso. E isso faz com que a tolerância pelo erro ela diminua, né? Que quando você só a precipitação e a expectativa de cometer um erro já coloca o seu estado nervoso, assim, né, o seu sistema nervoso em paralisia ou fuga, completamente ativado. E aí, a terceira grande esfera do perfeccionismo é a dependência da aprovação externa. Essa dimensão se refere à necessidade excessiva de aprovação e validação dos outros. Indivíduos com essa característica baseiam a sua autoestima na opinião dos outros e se sentem desvalorizados quando não recebem o reconhecimento que desejam. Eles podem se tornar excessivamente complacentes ou ter dificuldade em tomar decisões independentes. Essas pessoas pensam que a sociedade espera o melhor delas e que não pode decepcionar. Alguma mãe aí se identifica com isso, gente? Alguém aí que está ouvindo do outro lado se identifica com isso? Você já se sentiu extremamente envergonhada em público porque acreditou que as pessoas estavam te julgando, pois esperavam o melhor de você? Cadê a mãe dessa criança? Isso acontece o tempo inteiro e serve como um verdadeiro muro entre o pai e o filho em um momento desafiador, trazendo ainda mais desconexão. Porque agora a preocupação que você tem não é com o seu filho, é com o que estão pensando de você. Então, ao invés de se conectar com a sua cria, você se conecta com a possibilidade do julgamento do outro, que muitas vezes não é nem real. Isso é muito, muito, muito comum, mais comum em mulheres, mas em homens também. E aí você vê,
tempo todo. Inclusive, você começa a perceber isso bem, bem pequenininho, né? Mamãe, você gosta do meu desenho? Mamãe, você gosta da minha roupa? Mamãe, você gosta do meu cabelo? Mamãe, o que é que você acha disso? Mamãe isso, mamãe aquilo. E aí, na adolescência, isso vai se manifestar, por exemplo, um excesso de preocupação com a sua foto nas redes sociais. Mas eu não gostei dessa. Ai, vou botar um monte de filtro. Ai, mas esse não tá legal, isso não tá legal. Ou então, a maneira como você fala. E quando você não tem a base na infância para desenvolver aí essa autocompetência, essa autoestima, esse adolescente vai ficar totalmente à mercê do discurso alheio na adolescência, né? O que é muito perigoso, inclusive nos tempos atuais, ainda mais perigoso, né? Porque a proporção é muito maior. E na vida adulta, é uma pessoa que tem dificuldades em tomar uma decisão, é uma pessoa que precisa o tempo inteiro estar. Você gostou da minha roupa? Você gostou do meu cabelo? Você gostou desse meu perfume? O que é que você o tempo todo buscando pela aprovação do outro? O tempo todo buscando impedir qualquer sinal de imperfeição. E aí isso a gente pode expandir essa conversa em muitos aspectos, né? Assim, é um corpo perfeito, é uma pele perfeita, puxa aqui, não mostra ali. E não existe algo mais brutal do que fazer com que a pessoa se sinta envergonhada do seu próprio rosto, do seu próprio processo de humanização, né? Assim, é muito brutal isso. E os efeitos que isso tem, né? Então, são mulheres ou pessoas ou homens aí que gastam fortunas de dermatologista porque não pode mostrar nada. É dermatologista, é suplemento, é academia. Não que essas coisas, gente, não tenham benefícios e não sejam positivas, mas é a incessante, né? O excesso que é preocupante. Thomas acredita que existe uma única palavra por detrás do perfeccionismo, que é, alguém aí adivinha? Medo. Medo de nos mostrar verdadeiramente, de mostrar as nossas imperfeições, de não sermos dignos de amor e aceitação, né? Volta para a maneira como a Brené Brown também pensa sobre esse tema. O grande problema aqui é que as pessoas que sofrem com o perfeccionismo não sentem que ele é um problema. Muito pelo contrário. Elas acreditam que essas características estão segurando eles inteiros enquanto o mundo está desmoronando. É a segurança que eles têm. Pelo menos eu me identifico muito com isso, né? Assim, quando me encontro na frente de um grande desafio, como eu mencionei no começo do episódio, eu sinto que me tornar essa expert, que buscar por todas essas informações, né? A fada sensata que nunca erra, perfeita e etc., é como uma forma de ganhar controle e parece que o meu mundo interno fica bem. Só que a pesquisa de Thomas mostra que esse mecanismo, na verdade, é o maior gerador de estresse profundo. E eu posso atestar a isso, né? Assim, assino muito embaixo, porque apesar de dar essa falsa sensação de controle, eu me senti em uma espiral de ansiedade e estresse, insônia, né? Eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu comecei a perceber que eu estava comendo sem nem sentir o gosto da comida, né? Comendo sem pensar, que é outro mecanismo que eu tenho quando estou ansiosa. E só fez piorar tudo e me distanciar da minha filha. Eu tive que me parar, me sacudir assim, né? Ei, acorda, chega com isso, você é mãe dela. Procure uma profissional, busque por ajuda e relaxe para que você possa se conectar com ela e acolhê-la. Isso me lembra o que o Winnicott fala sobre que nem sempre a entrada desse expert é positiva, né? Mas aqui a gente está falando no contrário, porque nós precisamos ter espaço para ser suficientemente bons e deixar o que é técnico para o técnico, para que nós possamos cuidar do que é afeto, da conexão. E se a gente está pensando em tudo isso ao mesmo tempo, a conexão ela vai sofrer. Não tem para onde correr, né, gente? E foi assim que eu fiz. O que imediatamente me fez sentir melhor.
E, estranhamente ou não, reverberou positivamente na minha filha. É a mágica da conexão. É a mágica de mudar o comportamento do adulto para ver resultado na criança. Eu nunca vi isso falhar, tá? Nunca vi isso falhar. Só um adendo aqui para vocês. É importante notar que essas 3 dimensões do perfeccionismo não são mutuamente excludentes, tá? Indivíduos podem apresentar características de todas as 3 áreas em diferentes graus. Além disso, o perfeccionismo pode se manifestar de diversas maneiras em diferentes áreas da vida, como trabalho, relacionamentos, atividades pessoais. Os efeitos desse fenômeno são diversos e podem ser devastadores, como depressão, burnout, baixa resiliência, problemas em relacionamentos, estresse e ansiedade, bem como evitação e procrastinação. Carol, me identifico com tudo que você está falando e não me faz bem. Eu sei que não me faz bem. Como que eu posso melhorar? Superar o perfeccionismo começa por abraçar a frase "está suficientemente bom". Essa simples frase representa a ideia de que às vezes está tudo bem em se contentar com algo. Não precisamos nos esforçar além dos nossos limites o tempo inteiro. Às vezes podemos reconhecer quando fizemos o suficiente e seguir em frente. Eu já fiz isso várias vezes, assim, eu inclusive em relação ao Apegados, eu tinha essa sensação de que eu preciso que esse episódio seja perfeito. Como que eu faço esse episódio ser perfeito? E aí eu gravava 30 vezes, né, no começo. Hoje, eu já me contento com gravar um episódio que, no meu ponto de vista, é suficientemente bom e eu jogo para o universo. É isso e vai. E eu penso muito naquela ideia de que fracasso, ele não é o erro, mas sim não tentar pelo medo de errar, né? Nem começar. Então, nem começar é que é o fracasso, e não você começar a fazer as suas coisas, fazer o seu trabalho, criar os seus produtos, jogar para o universo mesmo, imperfeito mesmo. Faz parte, é isso, faz parte do processo de desenvolvimento. Tá tudo certo. Ao contrário do que um perfeccionista pode supor, fazer, entre aspas, um trabalho suficientemente bom não significa se acomodar ou ser medíocre, tá? Muito importante. Também não significa ser preguiçoso. O conceito é simplesmente colocar objetivos mais reais em primeiro lugar. E aí, qual é o conselho do Thomas, esse expert aí, para a gente tentar combater o perfeccionismo? É sobre encontrar o equilíbrio. É fundamental aspirar à excelência, né? Assim, nós temos ambições e querer fazer melhor, faz parte, isso é muito bom, mas ao mesmo tempo permitir-se cometer erros. O gerenciamento do estresse, assim como a abordagem de projetos criativos, com uma dose saudável de realismo, pode realmente te ajudar a ser mais produtivo e pode até mesmo levar a melhores resultados no final. O que as pessoas precisam hoje é de uma mudança de mentalidade, onde se contentar com algo é visto como uma conquista em si. Essa já é a conquista. Preste atenção na sua voz interior e se separe dela. Crie espaço entre você e ela, né? Normalmente ela pode ser muito crítica e dura com você. Separe-se dela e tente não rebatê-la com o mesmo tom, né? Para de pensar isso, sua estúpida, sua burra. Ah, mas aí você vai estar usando a mesma energia. Ao invés, use palavras gentis com você, né? Fale com você como se você amasse quem você é. Fale com você como se você estivesse falando com a pessoa que você mais amasse no mundo, como se você estivesse falando com sua melhor amiga no momento que ela tá ali pedindo ajuda, triste. Como que você iria acolher a sua amiga? Use as mesmas palavras com você mesma. E é triste que muitos de nós não temos muito exemplos disso, né? Assim, mas esse é um exercício que depois de um tempo de prática vai mudar
os seus circuitos neurais internos e te trazer mais bem-estar. E eu falo isso por experiência própria, tá, gente? Eu desenvolvi isso depois de muito tempo, depois de muita prática, e eu ainda preciso de prática. Eu ainda me pego, muitas vezes, brutalmente me criticando. Mas, como eu já pratico esse tipo de conversa interna, que eu comecei, inclusive, através da meditação chamada Love and Kindness Meditation, de amor e gentileza, depois de muito tempo praticando, é que eu fui conseguir identificar, assim, nossa, eu tô no caminho de ser rígida comigo de novo, deixa eu conversar aqui, né? Deixa eu conversar comigo como se eu me amasse muito, né? Como se eu fosse louca por mim mesma. Então, abrace a sua vulnerabilidade e esteja aberta aos feedbacks. Desenvolva coragem para fazer coisas que você não é tão bom. Isso é outra coisa muito importante, né? Ficar confortável no desconfortável. E esse foi um exercício que eu fiz que mudou a minha vida, gente. Quando eu estava estudando sobre as funções executivas, uma das funções executivas é a flexibilidade cognitiva. E nós praticarmos a flexibilidade cognitiva muda a vida. Nos tira de padrões fixos, de crenças fixas e rígidas, faz com que a gente fique muito mais aberto ao mundo, faz com que a gente expanda a nossa empatia, né? Assim, as duas formas de empatia, né? Empatia cognitiva, e nos torna muito mais abertos à possibilidade de erro. Assim, foi realmente muito bom. E eu dediquei um ano inteiro para a prática da flexibilidade cognitiva. E dentro das práticas que eu fazia, era tipo assim, eu faço minha unha toda semana e eu sou bem particular a respeito da minha unha. Eu deixava com que minha filha escolhesse a cor. Uma semana, meu marido outra semana. Eu fui aprender coisas novas, né? Eu fui aprender a como fazer um podcast. Eu fui aprender a como analisar é, os dados do podcast, como que a gente pode crescer, né? Que mensagens eu posso estar passando, o que é que eu posso estar pedindo de vocês para tentar expandir ainda mais essa mensagem. Então, assim, foi um ano de muita aprendizagem e desde aí eu venho praticando sempre que possível. Por exemplo, esse ano eu dediquei muito a estudos de autores negros, principalmente mulheres, né, para ampliar um pouco mais o meu conhecimento, ampliar um pouco mais a minha cabeça para essas questões raciais e assim poder desenvolver uma parentalidade mais antirracista e também perceber quando que eu estou sendo racista, né? Então, esse ano foi dedicado mais a esse aspecto. E, de novo, gente, muda a vida. Quando nós ampliamos, é difícil a gente voltar aqueles moldes pequenininhos de novo, né? Assim, e a gente começa a perceber mudanças em vários aspectos da nossa vida. De fato, eu desenvolvi uma tolerância muito maior a erros do que eu tinha outrora, né? Assim, anteriormente. Não é porque eu sou péssima em vôlei, isso é um dado real, tá? Assim, eu sou péssima em vôlei, digna de chacota. Que eu vou abrir mão de jogar pra sempre. Vai lá, bota a cara no sol, Mona. Tenta, joga por brincar mesmo, né? Joga pra se divertir, mesmo que você não, nunca será a melhor do time, mas tá tudo bem, vai lá, joga, né? Aceite radicalmente que você vai falhar muitas vezes, porque você é um ser humano. E aí, tendo dito isso, gente, é importante lembrar que vivemos em uma sociedade e vamos precisar ajustar o nosso comportamento. Viver em conformidade a algumas regras sociais é fundamental. Não existe liberdade absoluta e está tudo bem, né? Entender tudo isso apenas eleva o nosso nível de consciência, o que nos torna mais capazes de identificar e conseguir sair de ciladas impostas pelo perfeccionismo. E aí eu quero terminar esse episódio de hoje com um texto que ficou muito famoso, também através da Brené Brown, que originalmente é do Theodore Roosevelt. Em seu discurso na Sorbonne de Paris, em 23 de abril de 1910, que chama
O homem na arena. Não é o crítico que importa. Não é o homem que aponta como forte tropeça ou onde aqueles que realizaram algo poderia tê-lo feito melhor. O crédito pertence ao homem que está realmente na arena, cujo rosto está marcado por poeira, suor e sangue, que se esforça valentemente, que erra, que falha repetidamente, porque não há esforço sem erro e falha, mas que realmente se empenha para realizar as ações, que conhece grandes entusiasmos, as grandes devoções, que se dedica a uma causa justa, que, na melhor das hipóteses, conhece, no final, o triunfo da grande conquista, e que, na pior, se falhar, pelo menos falha ao ousar muito, para que seu lugar nunca esteja com aquelas almas frias e tímidas que não conhecem vitória nem fracasso. O que esse texto me fala muito é de que as pessoas que mais criticam são as pessoas que não estão na arena, que não estão suando, que não estão colocando ali diariamente sangue, força, dedicação no processo. Porque essas pessoas conhecem sobre falhas, sobre erros diariamente. Essas pessoas entendem que é um processo. Então, quem é que você vai prestar atenção? Você vai prestar atenção em quem está apontando o dedo para você, falando sobre a sua parentalidade, criticando o seu modo de ver, ou quem está com você na busca por melhor aparecer para sua família, por um desenvolvimento. Você vai olhar para essas pessoas, para as pessoas que estão apontando, que não fazem ideia do seu mundo interno, que não fazem ideia do seu contexto, ou você vai prestar atenção para a gente aqui na comunidade Apegados, que estamos juntos diariamente, semanalmente, que caímos e levantamos e estamos aqui firme e forte na busca por sermos melhores para nós e para os nossos filhos, né? Assim, para a nossa família em geral. Eu espero que esse episódio tenha ajudado de alguma forma. Manda lá para alguém para conversar, para começar uma conversa. Manda para quem você acha que pode se beneficiar com esse episódio de hoje. Muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. Se ainda não deram 5 estrelas para Apegados, vai lá, dá, porque isso ajuda muito a expandir a nossa mensagem. Muito obrigada, gente. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.